Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje, nessa manhã de sol, manhã de alegria, manhã de fé. Abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Filipenses. E vamos ler capítulo 1, e hoje vamos ler do verso 3 ao verso 7, Filipenses 1, 3 a 7. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe direitinho. Tudo bem? Todos estão vendo aí direitinho? Então vamos lá. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E a tônica vai ser isso: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que assim eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então, nesse trecho que nós lemos aqui, a tônica vai ser verso 6. Eu vou ler de novo, preste muita atenção. Lendo esse verso descuidadamente, parece uma coisa fraca, uma coisa um pouco sem sentido, né? Verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. De que obra Paulo está dizendo? Não é obras que eu possa fazer. Ele está falando a respeito da obra de Deus, que Deus começou a boa obra em nós. Não foi eu que tive iniciativa, Deus teve iniciativa, e Ele começou uma boa obra em nós. E desde que Ele começou a realizar esta boa obra em nós, isso vai ser completado, é uma coisa que não tem como ser interrompida. Se Deus começou uma obra na tua vida, não existe nenhuma força no universo, não existe nada neste mundo que tenha poder de interromper a obra que Ele começou a realizar na sua vida. Então Paulo fala, Ele há de completar. Vai ter um começo, um meio e fim. Então Deus começa uma obra na nossa vida, não tem nada neste mundo que possa interferir. Não tem nenhuma força no universo que possa bloquear. Não tem nenhuma força, nem diabo, nem demônio, nada que venha a se opor e atrasar a obra. Não, Ele vai completar isso até o dia de Cristo. Agora, o que é a obra de Deus? Se falar em obra de Deus, a pessoa vai pensar assim: eu tenho que ir na igreja tantas vezes por semana, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer, se eu não fizer, eu tenho. Quando se fala em obra de Deus, na mente da pessoa vem um monte de afazeres, um monte de coisas e regras e doutrinas e costumes da igreja que tem que ser cumprido, porque aquilo é dito que é obra de Deus. Vocês estão entendendo? É um monte de coisa que eu tenho que participar, que eu tenho que fazer, que eu tenho que sustentar, eu não posso faltar, porque aquilo é dito, foi nos dito que aquilo é obra de Deus. Está com isso em mente? Então fizeram essa pergunta para Jesus. Vamos ler, vamos à palavra. Abra lá a sua Bíblia. João, capítulo de número 6. Vamos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo de número 6. Vieram fazer uma pergunta no verso 28. Lembrando que nós estamos dizendo que a obra de Deus que foi começada em nós. Então, João capítulo número 6, verso 28. Todos acharam? Posso ler?
Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: quais sinal fazes, para que vejamos e creiamos? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer pão do céu. Para aí. Pessoas interessadas em fazer as obras de Deus perguntam para Jesus: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? É um monte de judeu que vem com aquela mentalidade do Velho Testamento, a mentalidade da lei. E na lei tinha um monte de obras para serem feitas e cumpridas e obedecidas e executadas. Então, pessoas que têm uma mentalidade da lei acham que fazer a obra de Deus é fazer um monte de coisa que a religião pede. Jesus, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? A resposta foi decepcionante, porque Jesus não mandou fazer nada. Jesus falou: sabe o que é a obra de Deus? É que vocês acreditem em mim, acreditar naquele que por ele foi enviado. O que é a obra de Deus? Acreditar em Jesus Cristo. Isso é a obra de Deus. Não é um monte de coisas que eu tenho que fazer jejum, tenho que ir para lá, tenho que ir para cá, tenho que pagar o preço, tenho que ir ali, tenho que fazer a corrente, tenho que fazer a campanha, obra de Deus. Não, tudo isso é obra da religião. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Crer. A obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então, nós trazemos na igreja atual, a obra de Deus é um mundo de coisas que são impostas na mente das pessoas, na cabeça delas, que elas têm que cumprir. Existe uma frustração tão grande porque a gente não consegue cumprir tudo. A gente não consegue e a gente falha em tantas coisas. E aí vem a frustração e um sentimento que eu estou devendo alguma coisa para Deus, porque eu não consigo cumprir tudo que me é imposto. E vem aquele peso na mente da pessoa, aquele peso no coração, eu estou devendo para Deus. Isso vai trazer uma imagem de um Deus sisudo, muito sério, que cobra muito de mim, que me aponta o dedo, que está me cobrando, que está me apertando, e me faz sempre me sentir devedor, sempre eu estou devendo. Aí quando eu vou orar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu sou um vermezinho, eu sou um pó, Senhor, porque traz no coração aquele sentimento de estar devendo. Mas a obra de Deus é o quê? Crer, só isso é obra de Deus. Crer em quem? Em coisas. Crer num bispo, num pastor, no nome de uma igreja, num apóstolo. Não, não é isso a obra de Deus. A obra de Deus é crer em Jesus. Vocês estão entendendo? Então, nós estamos naquele verso. Aquele que começou a boa obra, ele começou a boa obra. A obra de Deus começou na minha vida. É obra de Deus. Outra coisa, se a obra é de Deus, quem tem poder para realizar as obras de Deus senão Deus? Você já percebeu que você não consegue realizar as obras de Deus perfeitamente? É só Deus que realiza as obras dele. Então eu tenho que entender uma coisa. Eu estou diante de uma coisa tão gigantesca chamada obra de Deus, estou preso numa natureza caída e eu não consigo desenvolver e fazer essa obra que é de Deus. Só Ele pode realizar. A obra de Deus, só Ele pode realizar. O que é obra de Deus na resposta de Jesus? É coisas que os homens fazem? Não. A obra de Deus é crer. É crer em Jesus Cristo. É crer, é só isso. Disso é que saem todas as coisas. Jesus, o que devemos fazer para realizar as tuas obras? As obras de Deus, esperava que Jesus fizesse, faça isso, faça aquilo. Ele falou: a obra de Deus é essa, que vocês só acreditem naquele que por ele foi enviado. Então Deus começou uma boa obra em nós. Então nós vamos ver que
A obra de Deus no coração de uma pessoa, só Deus pode fazer. Nós não temos o poder de fazer obra de Deus no coração de ninguém. Nós não temos o poder de mudar a mente de ninguém, de mudar o coração de ninguém, de mudar a vida de ninguém. Só Deus, com a verdadeira obra de Deus, que é crer em Jesus Cristo, é que pode mudar a mente de uma pessoa. É que pode mudar o coração dela, é que pode mudar a vida dela. Nós não temos poder para isso. Você pode pregar, mas mudar o coração da pessoa só Deus pode fazer. Nós não temos poder de fazer nada a respeito disso. Eu não tenho poder de mudar você em nada, nem você tem poder de me mudar. Só Deus tem poder de despertar uma pessoa, acordá-la para a verdadeira fé e levá-la a crer de verdade. Por isso que Efésios 2:8 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso, essa fé e essa graça não vem de vós, não é você que produz. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Até a fé que um dia você teve, não foi você que produziu, não vem de vós, é um dom de Deus. Deus te despertou e Deus te acordou e fez você nascer de novo e você creu, não veio de você. É um dom de Deus. Isso desarma a natureza humana, desarma o homem caído no pecado, mostra a incapacidade dele de realizar as obras de Deus. Você entende? Você já percebeu que você é incapaz de mudar o coração de alguém? Mudar a mente de uma pessoa? Não muda, você não tem poder para isso. Mas se existe alguém com a mente transformada pelo Evangelho e que nasceu de novo, é Deus. É que fez a obra dentro dele, é que fez acontecer dentro dele. Então aquele que começou a boa obra, qual é a boa obra? Para Deus, que é a obra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo. Ele vai completar até o dia de Cristo. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso agora. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 8. Pastor, eu já falei de Jesus para tanta gente. Eu falei de Jesus para minha família, para gente que trabalha comigo. Ninguém quis saber de nada, é frustrante. Porque, pastor, alguns de repente acordam e entendem. E uma boa parte não entende nada, não quer. Você fala, são que nem rochas que resistem à palavra do Evangelho. É frustrante isso, eu já falei tanto para pessoas da minha família, não creem em nada, para pessoas do serviço, gente da escola, seja lá o que for. Por que alguns entendem e outros não? A obra de Deus é crer, então por que é assim? Romanos capítulo de número 8, vamos ler. Verso 28. Vamos ler o 27, não, o 28, vamos começar daí para frente. Sabemos, olha lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Olha, isso é comigo e com você. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Olha que coisa interessante. Paulo fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados por Deus para cumprir o seu propósito. Então por que uns acordam e outros permanecem na escuridão, não acordam por mais que você fale? Porque pessoas que o mundo diz assim, não tem valor para nada, elas acordam e crê. E gente rica, inteligente,
são fechadas e não entendem o Evangelho. E porque outras pessoas também, simples, parece que não tem valor nenhum, também não entendem, e alguns ricos vêm a entender, totalmente ao contrário. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Chamados. O que é chamados? Deus vem, olha, você vem aqui, abre o entendimento dessa pessoa, essa pessoa acorda, é despertada, é um chamado de Deus. Vocês estão entendendo? Isso é um mistério. Porque uns creem tão facilmente, porque outros passam uma vida inteira desacreditando e não querem nem saber, e ouviram o que tinham que ouvir. Quem é esses que a boa obra de Deus começou e Deus há de completar? Quem são esses que todas as coisas cooperam para o bem, porque eles amam a Deus? Tudo coopera para o bem, até coisas ruins que acontecem na vida dele, no fim vai cooperar para o bem deles. Esses são aquelas pessoas chamadas segundo o propósito de Deus. Então é Deus que chama, né? Vocês estão entendendo? É Deus que chama. O Evangelho é pregado para todo mundo, mas no meio de tudo isso Deus chama um, chama outro. Deus é que chama, que é a obra de Deus, é o começo, é a obra de Deus, é crer. E essas pessoas são despertadas pelo conhecimento do Evangelho. Elas acordam para a fé. Tem pessoas eu já vi pessoas que eram totalmente contrárias ao Evangelho, odiavam o Evangelho, passaram anos resmungando contra o Evangelho. Um dia aconteceu alguma coisa na vida deles, quebrou toda aquela arrogância, eles acordaram e passaram a crer. E nos surpreende porque fala assim, como é que pode essa pessoa, a vida toda assim, rejeitou o tempo todo, mas um dia aconteceu e ele está crendo como nenhum outro que já estava na igreja creu. Por que isso aconteceu? Chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito e Ele vai chamar essas pessoas. A igreja é os tirados para fora, os chamados, os que saem e vêm para fora, os chamados por Deus, os que acordam. É aí que está aquele que começou a boa obra de Deus, ele há de completar até o dia de Cristo. Então, a igreja é fruto de um chamamento, de uma gestação de Deus. A igreja não é fruto da boa vontade do homem, porque ele quer realizar as obras de Deus. A igreja são os chamados, os tirados para fora, os que são acordados pelo próprio Deus, fazem parte de um projeto de Deus, e surge a igreja, porque Jesus ressuscitou, então esses ressuscitam e surge a igreja. E começa-se a boa obra e Deus há de terminar esta obra. É uma coisa que só Deus vai terminar, nenhum homem é capaz de fazer isso. Vocês estão entendendo essa linguagem? É por isso que você uma hora despertou como nunca havia despertado, e eu também, né? É por isso que uma hora houve nós acordamos de um jeito e passamos a entender o Evangelho de um jeito como nunca nos nossos dias passados a gente entendia. Por quê? Porque você era um chamado. E a fé vem pelo ouvir o Evangelho, e a verdadeira fé com conhecimento brotou dentro de você. E você acordou e começou a boa obra de Deus em você. Agora olha aqui, ó. Olha aqui o que ele fala no verso de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, não vamos falar sobre isso, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que é a obra de Deus? Deus chama essas pessoas, começa a boa obra, e o alvo de Deus é cada um de nós sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Cristo é a imagem de Deus. E a obra de Deus é nós nos tornarmos e sermos a imagem de Jesus Cristo, igual a Ele. Você acredita ou não? Essa é a obra de Deus. Eu creio, começa um processo e Deus começa a trabalhar em mim.
E assim como Cristo é um Filho de Deus, realmente Deus, espero que você tenha ouvidos para ouvir, Ele vai me tornar igual a Jesus Cristo, é a obra final. Ele vai me tornar semelhante a Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso só vai se completar na eternidade, mas a boa obra de Deus começou em mim e não vai ser interrompida por nada e vai ser completada. Então o alvo, o propósito de Deus é cada um de nós nos tornarmos semelhantes a Jesus, iguais a eles com a natureza. Se Jesus Cristo brilha, nós vamos brilhar lá. Ele é perfeito, Ele é Deus, seremos semelhantes a Ele, é o final de todas as coisas que vai se consumar. Esse é o propósito da igreja. A propósito da igreja não é ficar, olha, você vai ganhar dinheiro se você se tornar crente, Deus vai te dar dinheiro, vai te dar casa, você vai comer o melhor dessa... Isso é uma mentira. Isso não é o propósito de Deus. Se você puder ter essas coisas, é bom. Mas o propósito de Deus, a chamar a igreja, a escolher, fazer surgir a igreja, a obra dele começa a pessoa a crer, é ser semelhante a Jesus Cristo, perfeitos e eternos para sempre. Para sempre. Então essa boa obra começou, Ele vai completar, nós vamos chegar lá. Você entende isso? Isso nenhum homem pode fazer. Nenhum homem tem capaz de fazer isso por si mesmo. Por isso que é a graça de Deus. Ninguém pode chegar nesse ponto por esforço próprio, porque foi na igreja, deixou de ir, porque comeu, fez jejum, pagou preço, deixou de pagar. Essas coisas não resolvem nada, isso é tudo religião. É a obra de Deus e nos tornar o quê? Semelhantes a Jesus, perfeitos, semelhantes a Deus. É o projeto final, é a parte final da obra dele. Você consegue entender até onde você vai chegar? Né? Esse ser defeituoso, todo estragado que somos, uma hora vai ser perfeito, semelhante a Jesus, com um corpo glorificado igual a Ele, perfeito, santo como Ele. Acredita ou não? Só os chamados é que vão entender isso. É esses através do qual Paulo está dizendo, a boa obra de Deus começou em nós. Agora vamos ali, ó. João capítulo 16. Vamos ver uma coisa interessante. Para entendermos que a obra de Deus é Deus que faz. Nós somos só um cooperador, mas a verdadeira obra de Deus é Deus quem faz. A partir do verso 7, João 16, verso 7. Em diante. Vamos ler algumas coisas aqui. Para você entender que só Deus faz a obra de Deus é nos levar a crer, é a obra dele. Mas eu vos digo, João 16, 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se eu, porém, for, eu vou-lo enviarei. Então Jesus está dizendo, olha, eu vou para a glória e o Consolador vai vir para vós outros, eu vou enviá-lo. Agora, quando ele vier, verso 8, o que ele vai fazer? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Do juízo, olha lá, olha a execução do diabo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o que Jesus está dizendo? Ele iria, mas viria o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faria? Convencerá o mundo do pecado. O que é ser convencido do pecado? Não é? Eu creio em Cristo e de repente eu aprendi o Evangelho, eu sou convencido do pecado. O que é ser convencido do pecado? Eu nasci estragado, nasci contaminado, nasci debaixo do pecado. Sou defeituoso, não tenho condições de salvar-me a mim mesmo. Eu erro todos os dias, eu tenho uma natureza programada para fazer mal e coisa errada, e julgar e ser mentiroso, né? Eu tenho tendências na minha carne que quer fazer coisas horríveis.
A minha carne produz um monte de pensamento estranho na minha cabeça, eu detesto isso. Sou convicto do pecado. Vocês estão entendendo? Sou convicto do estrago que o pecado, ao entrar por Adão, trouxe para toda a raça humana. Fui convencido. O que é um convencimento? É a mente da pessoa ser mudada. A pessoa vai ter um conhecimento, a mente dela muda, o coração dela vai ser mudado. Ela vai sair daquela rota que ela estava, daquela rota de pensamentos, daquela rota de sentimentos, e vai tomar um outro caminho. Ela foi convencida. Quem tem poder de convencer e mudar o interior da pessoa? Só Deus. Eu não posso te convencer a nada. Nenhum homem tem poder de convencer alguém com relação às coisas de Deus. Não tem poder. O único que muda a mente e o coração convencerá o mundo do pecado. E da justiça. Que justiça é essa? O que aconteceu na cruz? Aí ela vai ser convencida de que na cruz tudo foi feito. Convencerá o mundo do pecado, da justiça. Que justiça é essa? A justiça da cruz. Que todos os nossos pecados e culpas e maldições caíram sobre ele. Aquilo é a verdadeira justiça de Deus, que caiu sobre Jesus. O que eu devia, ele fez cair sobre Jesus e puniu cada um de nós na pessoa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu vou entender isso, convencido do pecado, da justiça e do juízo. O que é ser convencido do juízo? Olha lá o que ele fala. Olha lá. Do juízo, verso 11. Porque o príncipe deste mundo já está o quê? Julgado. Já está julgado. O que Jesus está dizendo do juízo? Juízo para quem? Para mim, não. Juízo para o príncipe deste mundo. O que aconteceu na cruz? Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Hebreus 2,14, os filhos têm participação comum de carne e sangue. Desses também Jesus participou, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. O que está lá em Colossenses 2, 14 e 15, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E aonde que ele foi condenado? Jesus o julgou e o aniquilou aonde? Na cruz. Então as pessoas estão lutando contra o mal, o demônio. Elas não entendem que depois da cruz, Jesus aniquilou o diabo na cruz. Eu citei os versos para vocês. Foi julgado, já foi aniquilado na cruz. Quem faz isso? É o homem? É um homenzinho? Vou passar um olhinho em você para você ser liberto? Não. Isso não liberta ninguém, nem sal grosso, nem água, nem rosa. Isso é uma mentira. É uma farsa, é um falso evangelho. O único que tem poder de libertar o homem das obras das trevas é Jesus Cristo e ninguém mais. Nenhum grito de pastor liberta nada. É só aparência. O que liberta é Jesus Cristo. Nos libertou do império das trevas, não está escrito? Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ficar convencido do juízo, que o príncipe deste mundo já foi julgado, eu vou entender essas coisas. Só Deus pode me fazer entender. A maior parte da igreja não crê que o diabo foi cravado e aniquilado na cruz, que todos os demônios foram despojados, publicamente expostos ao desprezo. Já ensinei muito isso aqui. A maior parte da igreja está numa luta contra o diabo. É uma coisa ilusória. É uma coisa que não existe, a cabeça deles está acelerada, eles não reconhecem que o único que tinha o poder de vencer o diabo é a cruz, é Jesus Cristo na cruz, e já venceu por cada um de nós. Agora, o que eu fiz para participar de tudo isso? Não, ele que me convenceu, ele que me chamou, mudou a minha mente, mudou meu coração. Eu não tenho mérito, a obra que ele começou, ele vai terminar. Eu estou nesse processo todo da obra de Deus na minha vida. Sim ou não? Sim. Então vamos lá, continuando. Agora vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Quando fala do evangelho encoberto, né?
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 4. Vamos ler desde o verso 3, com bastante calma, para recapitular isso. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, então ele está falando que o evangelho está encoberto. Para quem? Para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O diabo. Não é a lei de Moisés, é o diabo. Cegou o entendimento dos incrédulos com qual finalidade? Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, para que a luz do evangelho não brilhe no entendimento deles. Porque não nos pregamos a nós mesmos? Paulo não pregava a si mesmo, eu sou bom, eu sou poderoso, a minha oração é forte, eu tenho unção que Deus me deu, eu sou capacitado, eu sou melhor, eu sou apóstolo. Não pregamos a nós mesmos. Mas Cristo Jesus como Senhor, e nós mesmos como os vossos servos, por amor de Jesus. Agora, olha a ação de Deus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Leia e entenda. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Quem que resplandeceu em nosso coração? Ele mesmo. Ele mesmo resplandeceu dentro de mim, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então Paulo está dizendo o quê? O evangelho está encoberto para quem está perdido, que não enxerga o evangelho. Então perdido não é só aquele que está no mundo, não, tem um monte de gente dentro da igreja evangélica de hoje perdida. Elas estão sendo exploradas financeiramente. A vida de fé deles é campanha, voto, sacrifício, envelope. Campanha, voto, sacrifício, envelope. Corrente, fogueira santa, sobe monte, desce. A vida deles é uma vida incrédula. Eles não acreditam no que foi feito na cruz. Estão praticando feitiçaria, macumbaria, uma mistura de coisas dentro da igreja. Tem um monte de gente que está perdida dentro da igreja, ouvindo um apóstolo dando suor para as pessoas, sendo enganados. Então ele fala, o evangelho encoberto é para que se perde. O Deus desse século cegou o entendimento, não é? Aí ele diz no verso 6 de novo, porque Deus que disse, olha a obra de Deus, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo, olha aqui, ó, quem que fez isso? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. O que ele fez para resplandecer em nosso coração? Resplandeceu o quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Deus, você é um chamado, Ele veio, te chamou e resplandeceu no seu coração, para que você fosse iluminado, para que você entendesse o evangelho, para a iluminação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quem foi que resplandeceu isso dentro de você? Ele mesmo. Ele mesmo resplandeceu, fez acontecer dentro de mim. É a obra de Deus, para ser semelhante a Jesus. Agora, nós somos alguma coisa, somos grandes, o melhor? Não, nós não somos nada, gente. Olha lá o verso seguinte, o que ele fala. Verso 7, temos, porém, esse tesouro. Que tesouro é esse? Essa iluminação do evangelho dentro de cada um de nós. Que tesouro é esse? Essa riqueza de ter sido chamado por ele, ouvido o evangelho, crer no evangelho, ser iluminado. Olha lá, temos, porém, esse tesouro, este é o tesouro, em vasos de barro. O que nós somos? Vasos de barro, nada mais que isso. Para que a excelência do poder seja de quem? De Deus e não de nós. Por isso nós não somos grandes coisas. Você já entendeu que você não é grande coisa? Você já entendeu que se não é a graça de Deus, eu nego Deus no minuto seguinte? Você já entendeu que não sustenta a tua salvação? Deus te salvou e Ele te sustenta, porque Ele sabe que você é incapaz de se manter salvo por esforço próprio. Você já descobriu que você falha todo dia, defeituoso, eu falo muito isso aqui. E que você não consegue ser o crente perfeito porque você é defeituoso. Então ele tem esse tesouro é o conhecimento que brilhou dentro de nós.
É o conhecimento do Evangelho. Ele iluminou, Ele chamou, começou a boa obra, me chamou, me iluminou. É um tesouro que está aqui dentro de um vaso de barro. Para que a excelência do poder não venha de nós, ela venha de Deus. É uma coisa que vem de Deus. E nós continuamos sendo o barro, nada mais que isso. Por isso ninguém seja orgulhoso, ninguém se acha o mais ungido, o melhor, o mais capaz, o bom, o apóstolo, né? O bispo, o melhor, o homem de Deus do altar, né? Tudo farsa. Somos todos iguais, somos só uma voz, nada mais que isso. Para que a grandeza da glória do poder seja de Deus e não de nós. Voltemos, vamos para outro texto, lá Atos capítulo 9 agora. Mateus, Marcos, Lucas, Atos capítulo 9. Vamos ver isso na prática, na vida do apóstolo Paulo, que nós já lemos isso tantas vezes. Já até cansamos de falar isso, né? Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Vamos ver aqui a conversão de Paulo, que é chamado de Saulo, né? Achou aí direitinho, Atos 9, olha lá. Saulo respirando ainda ameaças e morte. Está aqui um religioso, um judeu religioso, ameaçando a igreja, aspirando ameaças de morte. Ele ia para matar os discípulos do Senhor. Então vamos ler de novo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como as mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E já entrou em jejum. Ele era um judeuzão, né? Esteve 3 dias, durante os quais nada comeu e nem bebeu. 3 dias sem ver. Agora, olha aqui. Aí Deus levanta Ananias, vai visitar o apóstolo, né? Verso 15. Mas o Senhor lhe disse, dizendo a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes direi e lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então chama Paulo para o sofrimento por causa do Evangelho. Repare bem, Paulo está ameaçando a igreja de morte. Ele é um perseguidor da igreja. Ele é um judeu, nasceu debaixo do judaísmo, conhece toda a velha aliança, é um religioso, é um fariseu, começou a ouvir falar que Jesus Cristo tinha feito isso e tal, o Evangelho, ficou com raiva, pediu cartas, autorização para perseguir os discípulos, ameaçando eles de morte. Olha como ele era bonzinho, né? Pegou essas cartas, foi em sentido a Damasco. Repare bem, ele é um religioso, ele não crê em Jesus Cristo. Ele crê na religião dele, ele tem violência dentro do coração dele e quer ameaçar de morte quem crê em Jesus Cristo. Esse era o objetivo dele. No caminho, o que acontece? Para você ver o que é ser um chamado. No caminho brilha uma luz, ele cai por terra e ouve uma voz: quem és tu, Senhor? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo não estava no ambiente de igreja: vem aceitar Jesus, toca música bonita, quem quer aceitar Jesus? Não tem nem quem quer aceitar Jesus na Bíblia, nunca ninguém falou isso. Paulo não está lá arrependido: ai Senhor, eu venho como estou.
estou arrependido. Paulo não foi se batizar para ser salvo. Ele não estava ouvindo um louvor bonito e aceitou Jesus. Não. Ele está indo lá para fazer mal para a igreja. Agora vem o chamado. O que é o chamado? Naquele caminho, com aquele interior violento, com raiva, querendo prender, querendo defender a sua religião, Jesus brilha uma luz, Jesus aparece para ele e fala: por que você está me perseguindo? Ele caiu por terra. Quem é o Senhor? Ele não sabia nada. Jesus falou: eu sou Jesus. E ele foi chamado, você entende? Ele era contra, mas ele era um chamado. Por isso que eu digo, quem é um chamado de Deus, pode ser macumbeiro, feiticeiro, evangélico, católico, seja lá o que for. Quando chegar a hora de ele acordar, Jesus vai chamar, ele vai acordar. Assim como você acordou e eu acordei. Não sei que critério ele vai ele vai criar, ele vai adotar, ele vai fazer para me chamar. Mas que ele vai te chamar, ele vai. Desde que você nasceu nesse mundo, você é um chamado. Você foi criança, não sei qual foi a tua religião como criança. Você foi para a escola, aprendeu a ler, fez um monte de coisa. Vamos supor que chegou aos 40 anos, voando na vida, sem saber de nada. Mas chegou o tempo de você ser chamado, você vai ser e vai acordar e vai despertar. Entende? Tudo que você fez quando criança e tal, se sofreu, se não sofreu, se apanhou, se ficou doente, tudo isso já foi um projeto de Deus para chegar naquele dia onde você vai ouvir a minha voz. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Aconteceu tudo isso. Quando chegou no momento, o chamamento veio. Você pode até dito: eu nunca vou numa igreja de crente, eu detesto a Bíblia, eu sou macumbeiro mesmo, né? Deu até umas coisinhas assim da macumba. Mas se você é um chamado, ninguém pode conter a voz do pastor. Vai acontecer, você vai ser despertado, vai acordar do sono, mesmo que você tenha nascido numa igreja evangélica, você achava que é crente, não entendia nada, mesmo ali uma hora vai acordar do sono. Então Paulo não era bonzinho, não se arrependeu de nada, não estava buscando a Deus, não estava indo, nem igreja existia naquele tempo do apóstolo Paulo, era um começo do evangelho. Mas quando chegou o tempo dele, Jesus apareceu e fez brotar, e ele entendeu e se tornou o apóstolo Paulo. Não é? Assim, um dia Jesus fez você brotar, aconteceu na tua mente, no coração, não sei de que forma, através de uma pregação. E começou a boa obra que ele começou, ele vai completá-la até o dia de Cristo. E Paulo já disse, Deus já disse para Paulo: você vai sofrer muito por causa do meu nome. Se prepare para sofrer muito. Porque Paulo, ele era um judeu, e de onde vem o cristianismo? O evangelho brota no meio do povo da lei. Onde que começa o evangelho? Lá no meio dos judeus, naquela lei pesada, lá na lei de Moisés, naquela religião pesada do judaísmo. É dali que Cristo vem, cumpre aquilo, morre na cruz. Dali para frente começa o evangelho. O evangelho começou com alguns judeus religiosos que tiveram entendimento aberto, seguiram a Cristo e tiveram revelação do evangelho da graça de Deus. Então, naquele começo do evangelho, o evangelho era uma coisa nova. Paulo foi perseguido, apanhou, foi apedrejado, fustigado com vara, chicoteado, pagou um preço de sofrimento enorme para desbravar no mundo todo o que era o evangelho da graça de Deus. Ele pagou o preço, mas ele acordou, chamado segundo o seu propósito. Então eu fico feliz de estar reunidos aqui com você, sabia? Porque eu sei que você é um chamado. Só pode vir para cá, presta atenção. Só pode vir para cá ouvir uma palavra do evangelho da graça quem é chamado. Quem não é, pode vir, rodear e sumir. Não vai. Só quem é chamado é que tem o coração preparado para entender essa linguagem simples. Lá na internet, só quem é chamado
é que vai ter o coração e a mente preparada para entender a nossa ligagem, vai se apegar a nós com tanta força, e eles vão fazer parte de nós e nós parte deles. Já temos uma multidão que fazem parte de nós e nós fazemos parte deles, porque quem ouve a voz do Evangelho é um chamado. É isso que eu procurava, 20 anos de crente, era isso que eu procurava. Acordou, brotou, entende? A obra de Deus começou dentro dele. Então Paulo era inimigo da igreja, mas quando o chamamento veio, ele acordou. Vocês entendem isso, queridos? Ele acordou, se despertou para a verdade do Evangelho da graça de Deus. Então vamos voltar ao texto, Filipenses, para nós terminarmos esta palavra. Filipenses, capítulo de número 1. Vamos lá. Então, a cada vez que eu estou pregando aqui, porque quando eu estou pregando aqui, deixa eu explicar isso. Eu explico isso mais por causa do pessoal da internet. Não sou eu que estou pregando, somos nós juntos. Todos vocês que estão aqui, vocês não aparecem lá no vídeo, mas vocês fazem parte de mim e eu faço parte de vocês. Não sou só eu uma pessoa isolada pregando, não, é este trabalho, vocês todos juntos comigo, nós juntos estamos pregando e falando do ministério do Evangelho da graça de Deus. Eu não sou o melhor, eu sou um comum como vocês, só uma voz. Mas é um trabalho feito em conjunto. E aqueles que estão na internet ligados a nós, também fazem parte de nós. E nós juntos estamos pregando o Evangelho juntos. Ninguém individual, ninguém melhor que ninguém. Ninguém em destaque, ninguém no pedestal, ninguém superior. Todos nós juntos. Então Paulo chega lá em Filipenses, né? Capítulo de número 1. E ele diz, verso de número 3, não, verso 1, desculpe. Vou ler desde o 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos os santos, né? Por todos vós, em todas as minhas orações. Paulo orava por cada um deles, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o princípio até agora. Eles cooperavam com Paulo desde o começo do Evangelho. Agora Paulo fala a coisa que trazia confiança, segurança para ele. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo. Então ele começou a boa obra em nós. E como começamos a falar isso no início, não existe nenhum poder que vai interromper isso. Não existe nenhum poder que vai te derrubar. Não existe nenhum poder que vai te desviar. Não existe nenhuma interferência que vai bloquear. Não existe um diabo, um demônio, um mal, seja lá o que for, que vai se levantar e atrapalhar a obra de Deus, porque a obra é de Deus, não é minha, é Ele que está fazendo, é Ele que faz, não sou eu. E não existe nada no universo, nenhuma outra criatura, nenhum outro ser celestial de uma outra galáxia, não existe nada que tem poder de interromper a boa obra que Ele começou a fazer na minha vida e na sua vida, até o dia de Cristo. Recebe essa palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé e fazer aquela breve oração. Senhor, te adoramos mais uma vez profundamente, em espírito e na verdade do conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E queremos pedir, Senhor, não nos chegar a esta simples pregação, essa pregação do Evangelho da graça de Deus, esse arroz com feijão, que alcance a mente, Senhor, e o coração, desperta aqueles que são chamados, que ainda estão aprisionados no falso evangelho, Senhor. Nos lugares da mentira, onde não prega o evangelho da graça de Deus, onde o centro não é o Cristo crucificado. Que a palavra chegue na mente deles, no coração deles, e eles sejam despertados, crendo que será
Oramos pela fé em nome de Jesus. A igreja diz amém. Então vamos aplaudir.